O Marcel Mauss trabalhava na perspectiva da antropologia, pensando no que marca o modo de ser do ser humano. E, para ele, essa dimensão dádiva é uma marca do modo de ser do ser humano, né? Uma coisa que provoca uma articulação, um casamento entre o individualismo absoluto, que é cada um por si, ou o holismo de se pensar que a sociedade, né, o todo determina, né, os projetos dos indivíduos, né? Então, a dádiva aí no meio. A questão é em que lugar, né? Como é que a gente vê a dádiva? Mas eliminar não dá. Não dá por uma razão simples. A primeira dádiva para cada um de nós é a vida. Ninguém compra a sua vida no mercado. Compra, vende, né? Não dá. A dádiva, a vida, a gente recebe como uma dádiva, né? E os orientais, particularmente os japoneses, têm uma ética que deriva só desse fato. É uma ética chamada, né, ética da dívida, né? E a ética da dívida é assim, eu nasci, eu recebi isso, né, de graça, né? E eu tenho que, ao longo da vida, retribuir, né? Eu tenho que, de alguma maneira, retribuir o que eu recebi, né? Porque eu já começo devendo, porque eu recebi esse bem que não é pequeno, né? Que é o bem maior, eu não paguei por ele. Então, a vida como doação. Eu tive me orientando que fez um trabalho de mestrado interessante sobre isso. Na verdade, o trabalho de mestrado dela era por que os orientais vão bem no vestibular da USP. Né? Na área de exatas, especialmente, ela foi investigar isso. Evidentemente, pegou a FUVEST, os dados e tudo, né? Evidentemente, desde o início, não se tratava, para nós, de uma questão racial, uma questão cultural, né? Questão cultural, a cultura japonesa, não o Japão ou o japonês como raça, né? Gene, nada, cultura, né? E aí que ela chegou, e ela era Nisei, então aí que ela chegou a esse fato importante da cultura japonesa, que é a ética da dívida, né? Como um elemento assim fundamental. Então, o esforço, a dedicação, como uma coisa absolutamente natural, em função disso. Eu tenho que dar o melhor de mim, eu tenho que estar aqui, né? Diga. Não, é que, pelo seu discurso, dá para entender que, por exemplo, a cultura japonesa é invertida, né? Nós temos a cultura dos direitos e eles, em razão dos deveres, por aí. Mas, veja, direito e dever não é um par para a gente escolher de que lado que está. A gente tem que se situar, como é que essas coisas se relacionam, porque há uma relação, né? Mas não é uma relação de preponderância, né? Bom, então essa é a grande questão, é ver como é que a gente situa a dádiva. Agora, a gente enfrenta a seguinte questão, ó, de cara. Isso é coisa de igreja. Ficar falando de dádiva é coisa de igreja, é coisa de religião. A dádiva não existe mais, né? Como fenômeno social, sociológico, antropológico, né? Hoje os tempos são outros e não sei o quê. E há outras pessoas que conseguem enxergar a dádiva em tudo, né? Em tudo que a gente faz. No trânsito, a dádiva é fundamental, né? Vejam que dar a vez, dar o lugar, deixar o cara entrar na sua frente, não é? É uma situação ordinária aí do cotidiano, né? Ninguém gosta de ser coagido. Então, tomar a vez do outro gera confusão. Mas quando você pede, é difícil alguém negar, né? Tem uns doidos que negam. Mas quando você abre o vidro e, pô, posso e não sei o quê, pede, as pessoas gostam de dar a vez, né? Gostam, mas é isso. Então, a dádiva eu acho que está em todo lugar. No trânsito, então, você vê ou a dádiva ou a falta da dádiva, né? Mas a dádiva está presente positiva ou negativamente.
Por exemplo, vamos citar alguns lugares em que a dádiva se encontra. A vida, primeira dádiva, né? A vida que a gente recebe. A relação com as crianças. Ninguém troca equivalentes com a criança. Eu cuido de você para depois que eu ficar velho você cuidar de mim. Pô, não é essa a ideia, não é? A relação com os idosos. Tudo isso é dádiva pura e simples, né? Quer dizer, negar isso é tornar a vida da gente uma vida de bicho, né? Selva. Bom, outra coisa, a palavra. A palavra, você dá a palavra. Vender a palavra já não presta, né? Quando você vê na política e tudo, vender a palavra, quer dizer, ele está falando isso porque foi pago para falar isso. Ah, é terrível, né? A palavra é um tipo de coisa assim que tem que circular de uma maneira dadivosa. Você tem que dar a palavra ao outro, né? Você toma e fica para você. Acaba a relação com os outros. O motor da dádiva é o laço, a busca do laço com o outro, né? E a palavra, o diálogo, é aí que entra tão forte o trabalho do Habermas, né? Com a ideia de situação ideal de fala. É preciso construir a situação ideal de fala, em que a palavra circule como uma dádiva, né? Um dá a palavra, o outro dá a palavra, quem pega retribui, né? Outra situação em que a gente vê a dádiva o tempo todo, o tempo. Gente, o profissional mais bem remunerado do mundo, vamos dizer, né, a gente pirou e procura um analista, um psicanalista, e ele cobra uma nota por hora, mas a atuação de qualquer profissional é uma dádiva. Porque ninguém sabe o estoque de tempo de que dispõe. O cara está te atendendo ali, ele pode ter um ataque cardíaco em 2 minutos. Ah, ele cobrou R$500 a hora da consulta. Sim, mas se eram exatamente os últimos minutos da vida dele, foi barato o que ele cobrou. Não se resolve em ver ele está cobrando, não é? Dar atenção a uma pessoa é sempre uma dádiva, em qualquer circunstância. Porque é dar o seu tempo, né? E ninguém sabe o estoque de tempo de que dispõe. Ninguém sabe. Você está falando aqui e daqui a pouco, pum, não está mais. Né? Então, sempre há um sacrifício quando se dá o tempo, né? Um sacrifício do tempo. A confiança. A confiança é dada, é uma dada. Ninguém compra, vende confiança. Sofre boi, mas é uma doidice ali, né? Que comprou bem os atores para poder, né? Pagou bem, mas aquilo ali não é confiança, né? É palhaçada. Pois bem, até o rapaz lá que era vegetariano. A confiança é uma dádiva. Lá no norte tem uma quadrinha que circula, eu sou de Pernambuco, né? Circula, eu via desde criança que era assim. Minha filha, a repara como andais, pois a honra é como vrido, quebrando não sorda mais. A confiança é como um vrido, quebrando não sorda mais, né? Não dá para... Quebrou a confiança, aí de repente, não, eu te pago tanto e volta a confiar em mim. Pô, né? Não dá, né? A confiança tem que circular como dádiva. O amor. O amor é a pura dádiva, né? A ideia do cálculo, fazer contas, é só quando acaba. Enquanto dura, é meu bem. Quando acaba, é meus bens. Né? Vamos, troca de equivalentes, né? Fica com 70% da casa, mais 40% do banheiro é meu e não sei o quê. Aí o cálculo só começa quando já acabou. Em geral, enquanto circula, o amor é uma dádiva, né? Você dá, não vende, troca, compra, não é? E nós estamos falando de coisas do dia a dia, coisas do dia a dia. Quer dizer, a dádiva acabou, a dádiva, sem ela a gente não está aqui vivo. Na política, né? O voto. Você
compra, vende, voto, isso sempre é complicado, né? Ah, mas existe. Em algum nível sempre existe, sim, mas a gente acha ruim, não é? A gente gostaria que esse momento, que é um momento da estruturação de um poder, né? A legitimação de um poder, e que se dá nas eleições, no voto, que isso fosse uma coisa, eu dou o meu voto, né? Porque eu acho que ele merece, aí eu dou o meu voto para esse candidato e não para aquele. Quando isso vira mercado, mercadoria, corrompe a ideia, não é? A presença da dádiva, então, aí no voto. A gente recebe o tempo todo coisas por herança. Eu falo a vida no início é uma coisa maior, mas a herança genética, a herança cultural, tudo isso é dádiva, né? Ninguém nasce solto no ar. Além da vida ser uma dádiva em si, você recebe, tem dívidas assim com os antepassados, né? Com o passado, com a cultura. E isso a gente recebe graciosamente. Todo exercício profissional, a ideia de profissionalismo pressupõe a circulação dadivosa. É claro que a ideia de profissional, como a gente conversou 2 semanas aí, né, atrás, não se esgota na competência técnica, né? O profissional tem uma competência técnica, mas ele serve a um público, né? No momento em que ele põe aquela competência a serviço do público, ele pode ser pago, deve ser pago, reclama bons salários, tudo bem, mas ele tem compromisso, né? Ele tem laços, compromissos e tem que ter com o outro, né? Porque, senão, são os desvios do profissionalismo. Mercenarismo é um desvio. O meu compromisso é com pagamento. Pagou, eu faço. Não pagou, eu não faço. Isso é o mercê a pagamento, né? Então, corporativismo. Eu tenho compromisso com os da minha turma. Fora deles, né? Então, eu defendo os interesses do meu grupo. É isso que eu tenho compromisso. Eu sou um profissional dessa área. O resto, que se dane. Mas são desvios. A ideia de profissional em sentido pleno, né? A ideia de profissional envolve a doação. O médico, né? Profissões que são essencialmente profissões, né? Porque não é toda ocupação que se caracteriza tecnicamente como uma profissão. Mas a educação, a saúde, né? O direito, né? Você não imagina um advogado se vendendo contra princípios disso ou daquilo. Você vê, mas aí diz, é ruim, né? Eu esperava que ele não fosse capaz disso, né? Um médico, né? Um professor. Enfim, o profissionalismo é uma dádiva. A arte, a circulação da arte, ninguém... Tem um mercado de arte, sim, tem um mercado, põe preço nos quadros, mas ninguém entende a circulação de bens assim, artísticos, né? Exclusivamente em termos de mercadoria, né? Não dá para entender. Então, há uma dimensão aí que escapa ao mercado. A violência e o perdão, como a gente já falou, porque a violência é um fato. Agora, como acabar com ela? A equivalência do mercado é ação e reação, né? Bateu, levou. Lei de Italião. Olho por olho, dente por dente. Para acabar com a violência, em algum momento, alguém tem que perdoar, que é a maior das doações, não é? Em algum momento. Ah, não, então, meu amigo, alimente, continue e viva bem, né? Bateu, levou, bateu, levou, bateu, levou, né? Alguém, em algum momento, vai ter que ter algum momento de grandeza para poder, dadivosamente, em alguma vertente, dar lugar ao perdão. A confiança é uma dádiva, já falamos, mas agora, particularmente, eu falo na fidelidade, a ideia de fidelidade que o mercado corrompeu absolutamente, né? Porque a fidelidade se liga com confiança. O mercado misturou. E hoje você vai 2 vezes a um shopping, na 3ª vez que você vai, já recebe um convite para ter um cartão, né? Um cartão de fidelidade, né? Cartão de fidelidade que, na verdade, não é o laço
social que se busca, é o link econômico, né? Esse é dos meus agora e vai ser freguês aqui, né? Que é essa corrupção. A fidelidade, a gente fala fidelidade a si e não nesse sentido do mercado. O conhecimento, então, se encaixa aí, nessa lista de bens, de bens, né? Que tem uma dimensão mercadoria, mas que não se esgotam na dimensão mercadoria, tal como a arte, tal como toda a lista anterior, não é? E a economia é que está, mais do que a educação, chamando diretamente a atenção para esse fato. O Marcel Mauss, desde 27, ele já diz assim, agora, quando fala em circulação dadivosa, tem certas leis para a dádiva, não é só espontaneamente vai dando, sai por aí dando, que dar é bom e não sei o quê. Não é exatamente assim, né? Tem um conhecimento sobre a dádiva que o Marcel Mauss tenta traduzir no pequeno livro dele. Ele tem outros livros, não muito traduzidos, ele não era um best-seller como o Durkheim, né? Esse, o ensaio sobre a dádiva, a gente encontra, outros são menos traduzidos, né? Mas tem um que chama Antropologia e Sociologia, que é o terreno dele, que é uma coleção de artigos assim pequenos, que é precioso, né? Muitos trabalhos de antropologia com culturas primitivas e tudo. Mas para o Marcel Mauss, leis da dádiva, né? A primeira dádiva é um fenômeno social, não é uma coisa local de eu e você vamos tratar de nossa dádiva, isso isolado do resto não é nada, né? Você entra numa rede. E a rede só se completa se houver o dar, o receber e o retribuir. Eu não posso dizer que dei algo para você se você não aceita. Eu tento dar, ele não aceita, então eu não dei. É a mesma coisa que dizer, eu ensinei, ninguém entendeu e aprendeu, mas eu ensinei. Como ensinou se ninguém aprendeu? Não é? Agora, então tem o dar, tem o receber. A forma de dar é que pode levar a pessoa a aceitar ou não. Dar com arrogância, dar com empáfia, dar assim, provoca a rejeição. Não é? É a dose que vira veneno, né? Que torna a doação um veneno. Então, e tem o retribuir. Só que esse retribuir, o livro do Mauss é precioso, é para a gente entender que não é um retribuir local. Eu dou aqui e aqui eu recebo. Não, eu entro na rede, eu dou aqui porque eu acho que ele aqui está precisando. Nessa hora ele está precisando. Aí eu dou. E eu sei que mais adiante, se outro precisar, ele vai dar, né? E quando eu precisar, outro vai dar. Entra na teia grande, né? Mas não, eu dei, agora eu quero receber. E do mesmo valor, de preferência. O presente tem que ter o mesmo valor, senão eu estou perdendo. Aí não é dádiva, né? Outra observação do Mauss é justamente isso. A circunstância, a oportunidade. Dar é na hora certa, na circunstância adequada, na oportunidade. Se você perdeu a oportunidade, espere outra. E eu esqueci o aniversário da mulher ou do amigo e não sei o quê. Não adianta no dia seguinte você dizer, pô, agora que eu lembrei, não sei o quê. Tudo bem, você até faz, mas procura não esquecer em outro momento, né? Porque não é o caso de você perdeu a chance de fazer o que devia, aí você sai querendo fazer para poder compensar. Isso aí é problema de consciência, não é um problema, não é o que se espera, não é? Está ligado nas circunstâncias. A dádiva, para ter o receber, o aceitar, é preciso haver a circunstância, eu preciso estar ligado nisso, não é só sair dando, né? Querendo dar, pelo menos. O interesse da dádiva, qual é? Existe algum interesse quando a gente dá um presente? Então, a linha, vamos dizer assim, principal de raciocínio do Marcel Mauss diz não há interesse, né? Não há interesse na dádiva. Agora, o Bourdieu, por exemplo, escreveu um livro chamado Razões Práticas, tem traduzido em português e tudo, do Bourdieu. E ele diz assim, não há gesto desinteressado. As razões práticas, né? As razões são sempre buscando coisas assim. Tudo bem, eu aceito. Só que qual é
a razão prática, qual é o interesse da dádiva? É o laço. Esse é o único interesse da dádiva, né? O interesse da dádiva é criar o laço com o outro. Eu faço porque eu estou interessado no outro, em criar o laço com o outro. Não é um negócio que eu estou fazendo, não é? Então, não muda muito dizer que não há interesse econômico, não há interesse, assim, material, mas há interesse. Tá bom, eu aceito, há interesse. O interesse meu é de me relacionar com a Luciana, né? Aí eu crio e dou um livro para ela, faço alguma coisa, né? Buscando, o interesse é isso. Não há briga em haver ou não haver interesse, né? A assimetria é fundamental na dádiva, gente. A assimetria não é uma coisa bem aceita às vezes, mas é fundamental. Na ética é fundamental. A simetria na ética é bateu, levou. É talião. A ideia de assimetria é fundamental, a gente chegando à ética como está no caminho, né? E veja, na dádiva a gente vê, a dádiva é assimétrica. Dar é mais, é melhor do que receber. Cada um de nós prefere estar em condições de estar dando para os outros e não de estar recebendo, não é? Só que, localmente, há uma assimetria. Dar é diferente de receber e é melhor dar do que receber. Localmente. Globalmente, se todo mundo age dadivosamente, há uma absoluta distribuição, né, equitativa, há equilíbrio. Mas o equilíbrio não é local. Eu não dou para a Maria Lúcia para ela me dar alguma coisa. Mas eu entro na rede com ela e dou aqui, recebo acolá. Não é? Agora, o mercado trabalha na busca da equivalência local. Fixar preço é como estou pagando o que é justo. E essa busca de equivalência local gera o desequilíbrio global. Porque no mundo, quanto mais bem funciona o sistema capitalista de mercado, mais aumentam as desigualdades.